Fala, povo do futebol subversivo. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você que está assistindo esse vídeo aqui no youtube.com/futebol subversivo estiver acompanhando. Hoje eu vou conversar com a Fernanda Evarista, que é jornalista, torcedora de arquibancada, que é a torcedora raiz mesmo, que acompanha o clube, que vai para a arquibancada, fica no meio da torcida organizada e o mais importante de tudo, né? Ama o Tupi Futebol Clube. O Tupi é tema do nosso bate-papo hoje, né, Fernanda? Infelizmente, o Tupi acabou de consolidar no último fim de semana mais um ano na segunda divisão do Campeonato Mineiro, né, ou módulo 2, como preferir. Fato é que o clube que teve uma ascensão meteórica, né, na última década, vindo desse mesmo módulo 2 até a segunda divisão do Brasileiro, Série B, caiu também de maneira muito vertiginosa e hoje tem um calendário esvaziado, jogou por cerca de 2 meses e vai ter que aguardar até o ano que vem para voltar a entrar em campo. Boa noite, Fernando. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque eu também não sei. Para você que está assistindo, a hora que for, tudo é muito bom. Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Pois é, assim, o coração carijó fica muito triste com isso, porque você esperar tanto tempo para ver o Galo em campo, mesmo que com essa questão da pandemia a gente só possa acompanhar de longe, né? Pelo telinha do celular, computador, televisão, mas ainda ter esse gostinho de torcer, e isso chega e passa tão rápido, né? Porque é tão pouco, é triste ver o Tupi com esse calendário mínimo, sem divisão no Campeonato Brasileiro, um clube que, como você bem colocou, chegou a estar entre os 40 melhores times do Brasil. E ver essa situação hoje do Carijó é algo que dói, mas, e aí alguns torcedores com certeza vão me xingar depois, não vão concordar comigo, só que o Tupi está aonde trabalhou para estar, né? Porque por mais que o clube tenha subido, e aí, como boa torcedora, o que eu pude fazer, o que eu pude acompanhar o Carijó, aonde eu podia ir para ver o Tupi, eu fui, até por saber que, infelizmente, eu não veria muitos desses grandes jogos outra vez, assim. Não acredito muito que, infelizmente, o Tupi vá sair dessa tão cedo. A gente conhece a realidade do clube, sabe que tem muito mais coisa envolvida do que só futebol, nunca é só futebol. E foi o futebol e a paixão que levou o Tupi à Série B, que levou o Tupi a disputar grandes jogos, a grandes jogos pela Copa do Brasil, que a gente não pode esquecer que o Tupi tem as suas belas histórias na Copa do Brasil também, mas que infelizmente era esperado, porque um clube que chegou tão longe, em momento nenhum nos bastidores, montou uma estrutura para permanecer. E aí eu lembro em algumas das viagens feitas para ver o Tupi jogar, conversando com torcedores de outros clubes, principalmente clube de Série B, na época que o Tupi jogou a Série B, eu conversando e dava vergonha quando eles perguntavam, mas e o CT do Tupi? O CT do Tupi vai bem, obrigada, né, gente? Porque Acho que foi nesse momento, né, Fernando, quando jogadores ali acostumados, né, com uma estrutura de Série A e Série B vieram a jogar o Tupi, que isso ficou mais evidente, né, porque eles iam publicamente na rádio, na televisão, falar do absurdo que era o campo de treinamento, a estrutura, as questões mais básicas, né, o Tupi não tinha uma pessoa qualificada para pensar a logística de viagem, né, então, assim, faltava pequenas coisas, que é só mais um elemento, né, desse conjunto todo, que o Tupi muitas vezes deu sorte, né, Fernando? Montava times até de razoável para ruins e acabava dando uma liga ali e classificava para uma semifinal de Mineiro, se pelo menos se mantinha na Série C do Brasileiro, mas uma hora, né, a sorte também para de bater as portas e a conta chega, né, que foi o que aconteceu com o Tupi. é exatamente o que eu ia falar. Uma hora a conta chega e não adianta ir pendurando, né? E o Tupi pendurou até onde deu, assim, foi pendurando e empurrando. Isso acabou deixando nós torcedores também um pouquinho mal acostumados, porque por mais que a gente conheça a realidade, sabe de todas as dificuldades, mas você está vendo o time ganhar, você está vendo o clube subir e realizando um sonho atrás do outro, vivendo
momentos inesquecíveis, e aí, de repente, começa ali a queda vertiginosa que, se for olhar de uma maneira sensata, coisa que torcedor não é, eu não sou, quando se diz respeito à Tupi, a gente sabia que era favas contadas, era algo que ia acontecer de fato, porque sem estrutura, o futebol é dinheiro, o futebol é organização, o futebol é gestão, e aí é só a gente pegar o exemplo dos clubes hoje que estão em outro patamar, né? Como diria um jogador por aí, um time. É só a gente ver os times que estão em outro patamar que vai ver toda essa questão de extracampo, que o futebol, para nós torcedores, ele é feito dentro do campo, mas a gente sabe que para que se tenha resultado dentro das quatro linhas, você tem que ter tudo muito bem organizado fora delas. E essa organização sempre passou muito longe do Tupi, o que bem à margem. Acabava sendo mascarado justamente pelos resultados que ia conquistando dentro do campo, que é como você colocou. O pouco que a gente pôde ver nesses anos, de uma tentativa de profissionalizar, principalmente o departamento de futebol do Tupi, né, de fazer algo diferente, mexia com os brios, né, dos diretores de sempre, que acabavam fechando as portas e voltava sempre a estaca zero, sempre um passo atrás, né. Mas, Fernanda, vamos falar também, né, da história do Tupi, que é muito rica. A gente já iniciou falando dessa desilusão, né, é o momento atual. Eu que moro aqui em Belo Horizonte, da mesma forma que você ficou envergonhada de conversar com torcedores da Série B, eu ando aqui, as pessoas não entendem, porque o Tupi conquistou o seu nome, o seu respeito em Minas Gerais e no cenário nacional. Então as pessoas acham que é uma fatalidade, que o Tupi vai subir novamente. Quando você fala que ele nem classificou para a segunda fase, pelo segundo ano consecutivo, as pessoas não entendem. E é isso aqui que a gente começou a abordar, que é o problema. Mas, como eu disse, o Tupi dos anos 2000 para cá, apesar de ser um clube já com mais de 100 anos, ele teve uma ascensão nessas últimas duas ou três décadas, né? Começa ali, fez bons times na década de 80 no cenário mineiro, né? Mas a partir dos anos 2000, quando sobe do módulo 2 para a primeira divisão, joga a primeira vez a Copa do Brasil, né, em 2004, passa de fase, pega o Flamengo, faz um bom jogo com o Flamengo em Juiz de Fora, acaba caindo, mas depois ele retorna e de uma maneira muito sólida, né? Ele retorna para disputar o Campeonato Mineiro como a maior força do interior, se não a terceira força de Minas Gerais naquele momento, que o América estava em declínio, né? Uhum. O América chegou a cair para o módulo 2 do Mineiro. E dali foi, Campeonato Brasileiro virou uma constância, todo ano o Tupi jogava o Campeonato Brasileiro, seja a Série C, depois a Série D, até ser campeão brasileiro da Série D, a gente pôde viver isso, né, Fernando? Foi bem legal. E subimos, né, depois jogamos alguma Série C, caímos novamente, veio o caso icônico do esquerdinha, do massagista. Nossa, não me lembro isso não, porque eu quase fiquei solteira nesse jogo. Eu acho que porque, o esquerdinha merece até uma parte, né, esse caso. Exato, porque assim, eu sempre fui de estar no estádio, independente de estar com a torcida organizada ou não, mas eu sempre ia, fui muitas vezes sozinha também, porque o importante era ir para torcer. E nesse jogo em específico, meu namorado resolveu ir comigo, só que ele não gosta muito de futebol, mas acompanha. E aí, né, diferente de muita coisa no Brasil, que geralmente é o homem que leva, não, é o contrário, quem gosta de futebol sou eu. E aí ele foi comigo, o jogo acontecendo, tudo tranquilo, até a fatídica situação daquele massagista, que a vontade era invadir o campo. E quando eu vi os torcedores invadindo, eu desci a arquibancada correndo. Só que assim, eu desci correndo e ele correndo atrás de mim. E aí ele, Fernanda, mas você não pode invadir. Eu falei, tem que bater, tem que acabar com um homem desse. E aí, por fim, ele não me deixou invadir, ainda bem, né? Senão eu ia estar pagando cesta básica até bem pouco tempo. Se não, coisa pior, né? Porque se pega... Eu conversei... Se pega, ele não ia sair inteiro, não. Eu conversei com o Valquinho, você conhece? Treinador de goleiro. Conheço, na época, o Ademilson, também ídolo aí do Carijó, e a gente falou isso, assim, naquele momento queria pegar. Eu tava na arquibancada também,
Mas assim, que bom que não pegou, porque se pegava, eu acho que Sim. matava. Porque Não, se assim, pegava, ia ser tragédia, assim. Se não pegava, se ia para as brinca com páginas futebol desse policiais. jeito. No Brasil, Pô, não. gente, não dá. E jogo decisivo, e ele tirou um gol só do Ademilson. Ele não está entendendo o tamanho do problema. Ele, Pois mex, é. ele mexeu com muito mais do que só uma torcida. Ele pegou simplesmente e impediu um gol do Ademilson dentro do Helena. Não dá, não dá. Para quem conhece o caso, mas não conhece a circunstância, o Tupi precisava de mais um gol ou estava eliminado. Com mais um gol, ele disputaria o acesso para a Série C. E esse gol estava saindo aos 40 e poucos do segundo tempo. A bola já estava 43. lá dentro praticamente. O massagista tirou em cima da linha e o resto é história que é conhecida, né, Fernando? Mas Não, o aquele resto jogo eu vi rodou o até mundo. até um senhor de muleta que estava na minha frente jogou a muleta pro alto e desceu para invadir o campo também, porque o ódio ali imperou mesmo, né? Com toda razão, né? Não é, E, não, não e, tem como, ele mexeu com coisa muito séria. É muito sério o e você negócio vê dele. a índole aí desse senhor, esse massagista, depois ele foi candidato a deputado, né? Foi. Então, assim, Não, eu ainda se acompanhei, aproveitou do porque assim, errado para tentar ganhar alguma coisa. Hein? não foi, com o slogan, a corrupção vai entrando, a esquerdinha vai tirando, é sério. Pois é. Porque eu acompanhei depois, porque eu fiquei tão revoltada com aquilo que eu comecei a acompanhar as mídias de Aparecida de Goiás, que o time era o Aparecidense, e ele foi, primeiro que aquilo já me deixou revoltada, porque ele foi recebido com carreata em Aparecida de Goiás, quando o time voltou, justamente porque para eles ele tinha sido um herói, porque até então o Aparecidense estava classificando e o Tupi eliminado. Então, assim, ele chegou com honras de herói da cidade e candidatou depois. Eu falei, gente, não dá. São coisas assim que só o futebol brasileiro proporciona. Mas no final deu tudo certo, né? O Tupi teve que ir para a justiça, né? Algo que não é muito legal mas nesse caso era justo, né? A gente não é Era justo, favorável a e era tapetão, mas necessário até para fazer valer a regra e o bom futebol, sim, porque sim. era impossível uma situação daquela passar. Passando daí, né, Fernanda? Aí foi o nosso auge, né? O Tupi sobe. Primeiro, assim, aquele campeonato dava até para ter ganhado ele, ter sido o bicampeão brasileiro, né? Mas aí o salto Dava. subiu um pouquinho, todo mundo pintou o cabelinho de amarelo, foi lá, Um, jogou com o um Juventude, pouquinho não deu não, muito né? O certo, não. salto virou salto de passista, Mas né, gente? Eu que sou do samba, o salto que eles subiram, eles podiam, mas assim, o Tupi, ele naquele campeonato, eles focaram em subir. no Então, depois acesso, que subiu, exatamente. eles focaram no acesso. Então, tanto que as entrevistas depois, tanto de membros da diretoria, quanto até do elenco mesmo dos jogadores, era que o dever estava cumprido. Então, eles estavam era aproveitando o que viesse depois. Mas para o torcedor, Cumprindo é tabela, né? lógico, Eu mas acho para o que nem, torcedor acho é que nem lógico o que a gente ficou com aquele torcedor. gostinho. Eu Ah, eu acho que queria, eu vou ser não, sincero, um bicampeonato ali, não quem é não ruim não, queria né? aqui mais uma estrelinha, né? Então, não era ruim, não. Mas Mas eu acho assim, que a o gente já principal estava é muito subir. feliz. Estava muito feliz com o acesso. Ano seguinte, um ótimo campeonato. Ali eu digo que, de repente, se a gente tivesse subido, a história poderia ter sido diferente. Porque nós jogaríamos a Série B, aí sim, de 2015, não a de 16, eu acho que mais Uhum. estruturado, em termos financeiro, de gestão. O elenco, né? Hoje tem vários jogadores daquele elenco que bateu literalmente na trave, aquela bola na trave do Chico, o próprio Chico, né? Tá jogando O a Série próprio A, se Chico. destacando. Você tem vários jogadores daquele elenco que hoje estão bem aí. A história do Tupi poderia ter sido diferente. Eu digo isso nem tanto também pelo dentro de campo, mas a relação do Tupi com a cidade de Juiz de Fora. Porque logo depois a gente sobe no ano seguinte, depois eu vou abordar isso, que eu sei que você esteve lá em loco, Ui. mas a torcida ali ela já diminui muito a presença nas arquibancadas. A decepção de 2014, eu acho que voltou, né? Uma fama até injusta do Tupi, né? Que nada e morre na praia. Isso era quando o Tupi chegava para disputar com o Cruzeiro e Atlético, que é normal o Tupi cair na nossa semifinal de Mineiro para clubes da Série A. Mas aí vem esse jogo com o Paysandu em 2014 e as coisas esfriam, né, entre torcedor e time.
E foi assim, foi o jogo que há muito tempo eu não via Juiz de Fora abraçar o Tupi de fato. Essa partida, assim, eu acho que foi um divisor de águas muito grande, porque todo mundo sempre falava que a torcida não apoiava, e enfim, né? São outras questões que aí já dá 3, 4 horas só de prosa. Mas nesse momento todo mundo abraçou. Eu lembro de eu ir na prefeitura buscar adesivo com o secretário de comunicação, porque a prefeitura mandou fazer adesivo e todos os veículos de comunicação exaltando o Tupi. A campanha do Tupi foi uma campanha muito consolidada. O Tupi tinha um timaço, tinha atletas que eram muito identificados com o Juiz de Fora. Então, assim, eu falo que foi um momento que eu estava sempre acompanhando os treinos, e nessa época eu não era nem como jornalista, eu estava acompanhando como torcedora. E tinha essa liberdade. Eu lembro de um dos últimos jogos, antes do Tupi viajar para a primeira partida contra o Paysandu, que eu fui na Federal acompanhar o treino, e aí eu conversando depois com o Fabrício, com o Osmar, todos os jogadores, assim, eu falava, gente, o capitão do meu time me conhece, ele sabe que se der alguma coisa errada, eu vou brigar com ele em qualquer lugar que eu encontrar, e tinha essa abertura com a comissão técnica, então foi um time diferenciado, foi um time que se aproximou, um elenco que se aproximou, e a própria diretoria também, com todas as questões Sim. que Não, sempre sim, teve, se colocou muito próxima da torcida. como eu digo que a gente perdeu em partes ali, né, um planejamento que tinha tudo para dar mais certo do que quando veio propriamente o acesso, em razão disso. Foi quando o Tupi entrou para o movimento Futebol Melhor, que criou uma relação de sócio-torcedor, tinha uma parceria com a Brahma bem interessante. Você ia no mercado em Juiz de Fora, você tinha uma latinha de cerveja do Tupi. Mas eu queria fazer um recorte, você falou que acompanhou o treinamento na UFJF. E nesse período ali, em meio ao Campeonato Brasileiro de 2014, o Tupi jogou um amistoso internacional bem interessante também com o Leicester City, né? Não é verdade. Numa friagem que só os melhores, só os torcedores mais corajosos foram, porque eu lembro que estava muito frio, assim, foi um marco, o Tupi fazendo partidas internacionais. E, É. e, e isso, E e a isso torcida chamou muito a inglesa atenção. presente. Presente, não é o que eu ia falar aqui, isso chamou muita atenção também, até dos torcedores de Juiz de Fora, que eram assim, torcedores de ocasião, que não acompanhavam tanto o Tupi, mas que ficaram admirados de ver um time inglês vir para Juiz de Fora jogar contra o Tupi, fazer um amistoso contra o Tupi, com a torcida deles, e com toda a mídia que teve, toda a maneira que os próprios adversários do Tupi, a reverência com que eles falavam da partida, falaram do jogo, então isso tudo foi assim, muito bom para o Tupi. Foi um período de estado de graça mesmo, acho que pode colocar assim. Foi um período que o torcedor carijó, a gente podia rir de canto a canto, até estufar o peito mesmo para andar com a camisa do Tupi na rua, porque valeu a pena demais, assim. E foi quando o Juiz de Fora, pelo menos durante esse período, entendeu que poderia e pode, mas que naquele momento poderia sim ter um time para apoiar da cidade e que traria grandes clubes, que é o que muitos torcedores aqui na cidade gostam de ver, que são os clubes de fora, tal, mas jogando contra o Tupi, e que o Tupi recebendo e jogando também de igual para igual, porque o Tupi fez partidas excepcionais naquela temporada. Seria um trabalho, né, de médio a longo prazo, de identificação e de aumento da torcida carijó, né? Do torcedor que se identifica somente como torcedor do Tupi. É algo que estava acontecendo e é mais uma pena, né? É algo que agora a gente começa a perder, né? Nesse ano, Fernando, esse amistoso com o Leicester City, o interessante é que vários torcedores do Tupi até hoje, né, de vez em quando vão ao estádio com camisa do Leicester. E provavelmente tem muita camisa do Tupi rodando na Inglaterra também, né? Com certeza, isso com certeza. Assim, eu acredito que tem muita e as pessoas ainda sentem orgulho de falar, olha, um time brasileiro, um time centenário, porque assim, o Campeão torcedor de Juiz, brasileiro. campeão brasileiro, eu falo que o torcedor de Juiz de Fora, né, o Juiz Forano em si, a maioria não entende o tamanho e a importância que o Tupi tem.
E aí, para isso, muitos precisam sair da cidade para entender isso. Eu sei que a gente vai entrar na questão do jogo do acesso e tal, mas eu lembro de uma passagem dessa pelo Nordeste, eu com a camisa do Tupi, chegar na praia em Aracaju, e o vendedor de água de coco tá ali bonitinho, passando, coco, cerveja, pedi uma cervejinha para ele nem olhou para mim, ele olhou para o símbolo, ele é torcedora do Tupi? Eu falei, uai, conhece? Eu conheço, eu tava no Arruda, que não sei o que. Eu falei, gente, calma, moço, calma. Passou raiva na Ruda. Passou raiva. E aí ele falando que os times têm muito respeito com o Tupi e que queria ver o Tupi mais vezes e que quando chegava para decidir vaga com o Tupi, os times do Nordeste, quando chegavam para decidir vaga com o Tupi, o torcedor já começava a coçar a cabeça e falar, ó, vai ser pedreira, porque o Tupi, ele é do interior de Minas, mas é time bom e tal. Então, assim, o que o Tupi tem de nome, o que o Tupi tem de respeito lá fora, eu acho que falta um pouquinho ainda, ou muito, pra gente Sim. aqui em JF. Eu vou além, Fernando. Eu acho que não só pro cidadão de Juiz de Fora, pro torcedor do Tupi, mas eu acho que falta um pouco dessa dimensão para a própria diretoria do Tupi. As pessoas que têm o poder de fazer as coisas dentro do Tupi, eu acho que não tem o entendimento da grandeza do Tupi. Você deu alguns exemplos, e isso aí eu tenho certeza que quem acompanha o Tupi, tem uma camiseta do Tupi, tem uma história dessa. Em vários cantos do Brasil. Você vai para o litoral, vai para Cabo Frio, passa vendedor ambulante vendendo produtos do Tupi. Isso é comum. É o que eu falei, eu moro em Belo Horizonte, as pessoas respeitam o Tupi. O Tupi não é um time do interior que eles vão, o Cruzeiro, Atlético, América vai jogar e é jogo ganho, fácil, não. Eles respeitam o Tupi como um time cascudo, difícil de ser batido, principalmente em Juiz de Fora, né? Espero que em breve possa voltar, né, com essa história. Eu me lembro em 2019, o último ano que a gente jogou a primeira divisão do Mineiro, que os torcedores do América não entendiam por que o América conseguiu ganhar de 5-0. Nós que estávamos acompanhando a montagem do elenco, a gente entendia muito bem. A gente sabia, né? Mas eles ficaram surpresos assim, com aquela vitória, né, tão maiúscula. Mas passamos 2015, né? Eu acho que na hora que todo mundo imaginou perder uma grande oportunidade da vida, o tão esperado acesso, que eu não digo nem que ele é de 2014, mas lá de 97, 98, veio. Tem um tal de um Sampaio Correia, tem uns negócios aí para trás que não é bom nem lembrar muito, não. Mas assim, e veio no momento que, de fato, o torcedor estava ainda na ressaca do jogo contra o Paysandu, na ressaca ainda de 2014, assim, a gente foi, apoiou, e eu lembro que voltando nesse jogo do Paysandu, eu fiquei tão arrasada, mas tão arrasada, tem foto minha rodando na web, eu chorando litros, a pessoa não chorava nem se bater o pé, mas o Tupi subiu. E eu, naquele jogo, eu fiz uma promessa que eu falei, o próximo jogo do Tupi, o próximo acesso, se for fora de Juiz de Fora, porque na minha cabeça acesso em Juiz de Fora não dá. Não dá. Se o Tupi tiver que decidir em Juiz de Fora, aí já tem alguma coisa aqui que não dá. E aí eu falei, não, se o jogo for fora da cidade, eu vou. Não interessa onde seja. Pode ser no Acre que eu vou, porque eu preciso ver o acesso do Tupi. Eu tenho certeza que se o jogo do acesso for fora de casa, com certeza a gente sobe. Isso, assim, já estava definido, ficou definido em 2014. E veio o jogo, né? 2-0 no meio do jogo em Juiz de Fora, uma bela vantagem. Um parênteses que vale a pena, um time muito mais limitado do que o de 2014, sim, porém com muita raça, né? Bem fechado, com um bom treinador, né? Isso é importante, eu acho que o treinador foi uma peça fundamental naquele Campeonato Brasileiro. E foi disputar, e não foi com time de capital, né? Foi pro interior também, né? Interior de Alagoas. Foi com o interior de Alagoas. E assim, primeiro, eu sempre que fala desse elenco, eu lembro do Leston Filósofo, né? O copo meio cheio, meio vazio. E eu lembro que assim que acabou o jogo, a gente subiu na porta do hotel. Quando nós voltamos de Arapiraca, eu falei com o Leston, eu cheguei para ele e falei, olha, me desculpa, eu sou obrigada a te pedir desculpa, porque eu te critiquei horrores,
nas redes sociais, você me bloqueou, mas eu estava errada. Falei com ele, eu estava errada porque você fez tudo que eu gostaria que tivesse sido feito. E foi isso, assim, quando o Tupi ganhou aqui, eu falei, não tem outro jeito, o negócio é ir. É ir, a gente... Aí já fui logo para a internet comprar passagem e traçar todo um rumo de viagem. Eu lembro que como era muito em cima, eu não consegui ir direto para Maceió, então eu fui para Aracaju de avião, para pegar um ônibus de Aracaju para Maceió, para em Maceió alugar carro para ir para Arapiraca. E assim, eu falei, eu preciso ver o Tupi subir. Então, foi meio que assim. E eu sempre falo que o Tupi, eu não tô solteira até hoje, em 14 anos, porque o namorado é muito paciente, porque o Tupi já me deixou ali na beirada muitas vezes. Essa partida foi uma, porque eu cheguei e falei com ele, eu falei que, olha, eu tô indo ali ver o Tupi. Ali, né? O ali, nosso mineiro. Eu falei, ó, eu tô indo ali ver o acesso do Tupi. Ele, não, Fê, beleza, ali aonde? Eu falei, ali em Alagoas, só alguns quilômetros daqui. E ele brigou, falou, mas não é possível, você vai pro Tupi. Eu falei, meu filho, pro Tupi? Você não tá entendendo, se tiver que ir pro Japão ver o Tupi jogar, a gente dá um jeito e vai. E aí, mas aí com ele entendeu, mais ou menos, mas entendeu, e assim, e ele viu a importância depois, quando viu a movimentação da cidade. E a gente eu fui para lá, chegando lá que eu encontrei com outros torcedores, então assim, o trajeto todo até Maceió foi na cara, na coragem, uma mochila nas costas, e chegando lá encontrei com outros torcedores, nós fomos para Arapiraca, e Arapiraca estava uma loucura, assim, porque os dirigentes do ASA pegaram um áudio de torcedor na internet, falaram que aqui em Juiz de Fora eles foram mal recebidos, então criou uma atmosfera na cidade que eles queriam a cabeça do Tupi dos torcedores. E aí, para não ter problemas, mandaram para a gente, tanto para o clube quanto para os torcedores que foram, uma escolta de Maceió. Então, a maioria dos policiais que foram escoltando a gente eram torcedores do CSA e do CRB. Aí ficou mais fácil. Então vocês nem ficaram em Arapiraca, foram só ver o jogo lá. Não, a gente só foi ver o jogo, não tinha condição para ficar assim, não tinha mesmo, porque o clima que criou, tanto que na hora que a gente chegou, a gente foi direto para o hotel que o Tupi estava. O Tupi também ficou concentrado em Maceió, só que eles foram mais cedo para Arapiraca para poder almoçar, e aí aguardar a torcida, e nós entramos no estádio junto com o ônibus do time, porque os policiais falaram, ó, a gente só tem como escoltar um grupo só. Se esse grupo separar, vai dar ruim para vocês, então vai todo mundo junto. E aí, quando eu cheguei no hotel, encontrei, você imagina, jogo do acesso, você está no hotel com os jogadores do seu time, todo mundo passando, e foi quando conectei a internet e eu comecei a receber um monte de foto, vídeo, áudio da Praça Antônio Carlos em Juiz de Fora. E aí foi a hora que a perna tremeu, que a lágrima começou a querer escorrer, o coração acelerou, porque até então a gente não tinha noção de como estava Juiz de Fora. A gente ainda não tinha noção desse, estava no caminho, então não tinha. E aí eu lembro que o Fabrício Soares passando, capitão do time, eu peguei meu celular e mostrei para ele. Eu falei, ó, aqui, ó como é que tá Juiz de Fora. E aí eu mostrei para ele um vídeo da Praça Antônio Carlos que tinham me mandado. Ele, rapaz, a praça tá assim. Eu falei, tá, então agora a obrigação de vocês é ganhar, porque o apoio tem, a praça tá tomada, e aí mais e mais e mais recebendo material, assim, o Leston querendo me matar, porque eles tinham blindado os atletas disso, e eu lá, né? Olha como é que tá Juiz de Fora, olha como é que tá. Mas assim, foi surreal demais, eu falo que foi uma das melhores experiências da vida. Você fez uma observação que eu nunca tinha pensado, mas de fato, né? O Tupi disputou 2 acessos, uma Série B em Juiz de Fora, foram 2 decepções, né? De repente, conversando um pouco menos, mas
O outro, na década de 90, você precisava de 1 ponto em 3 jogos, né? Era coisa absurda de não conseguir e o Tupi não conseguiu. É que você fala, isso não vai acontecer. Se esse jogo de 2015 fosse em Juiz de Fora, de repente poderia bater esse nervosismo, a cidade cobrando, né, mais uma vez, tendo a chance, de repente ter feito o primeiro jogo aqui mais tranquilo e jogar com essa vantagem fora de casa, o segundo jogo, valeu a pena. Fernando, você citou aí a compreensão aí do namorado, e você, assim, pra galera que tá vendo, a Fernanda não acompanha assim, o Tupi profissional quando tá jogando, é qualquer coisa do Tupi, né? É categoria de base, é para o ímpar. Peteca, palito, dama, falou que, que tem o Tupi, eu tô lá, assim, não tem jeito. Falou que a camisa do Tupi, eu paro tudo e vou acompanhar. E assim, e tudo do meu bolso, né? Porque eu acho que é legal falar isso, porque eu, principalmente no meu último contato com o clube, que eu estive na assessoria do clube, eu escutei muita coisa. E mulher no futebol, e aí só aproveitando que já que é subversivo, né, a gente aproveita esse espaço também, eu escutei muita coisa. E assim, todas as viagens que eu fiz pelo clube, até mesmo na assessoria do clube, aí a gente entra em outras questões, mas todas as viagens sempre foi do bolso da Fernanda. Então, assim, aquelas passagens parceladas milhares de vezes, tudo, porque eu acho que cada um escolhe amar uma coisa, e eu escolhi amar esse clube que me mata de raiva, que a gente sai do estádio prometendo que nunca mais pisa, que eu nunca mais volto, e mentira, na semana seguinte está lá de novo. E todas as vezes assim que eu tive essa oportunidade, eu fui. E aí, você falando essa questão de acompanhar, uma coisa que isso eu tinha falado com os atletas da base na final do Campeonato Mineiro Sub-20, que se eles conseguissem vaga na copinha, eu ia assistir. E eles, não, o que é isso, Fernanda? Mas, pô, copinha, eu falei, meu filho, primeiro, eu amo categoria de base, então eu sempre tive muita vontade de acompanhar os jogos da Copa São Paulo de perto, porque eu acho a atmosfera, sempre gostei. E o Tupi, estreando na copinha, eu ia perder? Foi a última. Eu falei, eu vou perder o Tupi estreando na Copa São Paulo? Não vou, não. Mas não vou mesmo. Tinha outros apaixonados ali que acompanharam, né? E isso é importante, né, para o jogador ir sentindo o peso da camisa ali que ele tá vestindo. Fernanda, eu acho assim que você tocou num assunto muito importante, né? Que é a quebra, né, desse paradigma que o estádio de futebol é um ambiente masculino. Não tem que ser, né? A gente quer ver cada vez mais mulheres envolvidas com o futebol, na arquibancada, dentro da estrutura de campo. Assim como a gente tem aí no arquivo aqui do YouTube, quem se interessar, também tem um bate-papo bem interessante sobre homofobia também nos estádios, com o caso do Yuri, que é um torcedor do Cruzeiro. Não sei se você acompanhou, Fernando, que foi atacar, estava com o namorado no estádio. Também, então, assim, isso é um negócio que já era para ter acabado há muito tempo. E eu aproveito para emendar, Fernando, você que gosta do futebol do Tupi, categoria de base, ou se for peteca, qualquer coisa, por que não o Tupi não investir no futebol feminino, né? Juiz de Fora, na verdade. Seria lindo ter. Mas, assim, infelizmente, eu acho que Juiz de Fora, como um todo, ainda tem que evoluir muito para chegar nesse ponto. Porque nós que acompanhamos mais de perto, estamos sempre no estádio, ainda é complicado, a cidade ainda tem uma visão muito, muito restrita do que é a mulher, de entender também que o futebol feminino, ele é competitivo, sim. O futebol feminino já evoluiu muito. Só que para muitos ainda não chegou nesse nível de ser competitivo, de valer a pena, podemos colocar assim. Mas eu acredito... Ele tem que ser jogado para ele poder evoluir, né? Ele tem que acontecer, né? Exatamente, é o que eu ia falar aqui, que eu acredito que para a coisa acontecer, você tem que dar oportunidade. Tem que começar em algum momento. E hoje isso já é uma realidade no futebol brasileiro, pelo menos essas questões de times de Série A terem que ter ali
o seu elenco feminino, isso já começa a mudar. Mas Juiz de Fora, eu espero, sinceramente, que comece a amadurecer isso também, porque da mesma maneira que a cidade revela grandes atletas, e isso é fato, Juiz de Fora é um celeiro de grandes atletas. Os clubes da cidade, Tupi, Tupinambás, tem o Vila Real que está chegando agora, o Manchester que também está chegando agora, enfim. Os clubes todos, eles têm condição, e se tem clube profissional na cidade é porque tem elenco para isso, tem possibilidade. O que falta sempre é investimento, e eu acredito que o futebol feminino é a mesma coisa. Tem muita menina muito boa de bola na cidade, que poderia estar aí levando o nome da cidade nas Olimpíadas, numa Copa do Mundo, sendo campeã brasileira em qualquer campeonato, mas que falta a oportunidade para elas serem descobertas, né? Quantas muita joia que, perdida. De repente, tem um talento e nem fica sabendo porque não tem espaço, né, para desenvolver, para jogar. Falta oportunidade mesmo, falta oportunidade, porque se você começa a fomentar isso, até mesmo os próprios campeonatos amadores já começam, quem organiza os amadores começam a pensar mais nisso também, porque se você tem um time profissional, você vai ter alguém que, eu conheço aquela menina, então vamos começar a abrir mais espaço para dar visibilidade para as meninas. Mas eu acredito assim, infelizmente, essas questões ainda caminham a passos lentos, mas caminham. Então já é um pouco melhor. Eu te perguntei disso porque a Juiz de Fora chegou a jogar já a Copa do Brasil Feminino com o Benfica. E o Tupi hoje, como a gente falou inúmeras vezes aqui nesse papo, né? Ele tem uma marca muito forte. E o futebol feminino hoje, até os clubes de Série A, uma grande parte, o clube não tem custo nenhum. Ele só faz uma parceria de agregação da marca, né? Então, isso vale, inclusive, para modalidades masculinas, né, fora do futebol. Por exemplo, o JF Vôlei. Por que não o Tupi não chegou a abrir um diálogo para o uso da marca Tupi ser agregado ao projeto JF Vôlei, né? Seria interessante, os dois sairiam ganhando muito com isso. Isso vale para tudo. E o futebol feminino, ele tem esse espaço, que a Juiz de Fora tem estrutura, Juiz de Fora tem estádio, tem alguns estádios de porte menor dos próprios clubes, tem da Universidade Federal. Então, o espaço para o futebol feminino apto a receber tem aos montes. Mas é uma luta mesmo desigual, não é também problema só de Juiz de Fora. Aqui em Belo Horizonte, Fernando, o Atlético Mineiro está na final do Campeonato Brasileiro, né, da A2, a segunda divisão, e as meninas, há uma semana do jogo, estão fazendo uma campanha na internet, lutando para poder jogar no Mineirão. Tipo assim, uma coisa que não tinha nem que discutir. É absurdo. A final do Campeonato Brasileiro, né? O Mineirão, o principal estádio do estado. E o feminino se joga praticamente num CT, né? Aqui lá no SESI, né? Aqui em BH. Nem no Independência se cogita mandar o jogo. Nossa, e é absurdo demais, porque com a visibilidade que tem hoje, você não abrir esse espaço, aí todo mundo coloca, porque tem que dar visibilidade, porque tem que ter a questão da igualdade, mas ainda é tudo muito difícil. Você imagina você ter que fazer uma campanha para disputar uma final de campeonato num estádio digno, porque uma final de campeonato merece um templo do futebol. Se não tivesse nenhum, se viesse falasse que eram outras questões, é a pandemia, está trocando gramado, é uma desculpa. Agora você está com o espaço disponível e simplesmente não liberar é complicado, assim, é complicado demais para não dizer outra coisa, né? Porque aí nesse momento já vem a torcedora, então é melhor falar que é complicado. Para quem quiser aprofundar, eu acho que vale até um outro bate-papo, Fernando, de antemão eu já te convido. Mas quem quiser aprofundar, tem um papo aqui no YouTube também com a Aline Guedes, que é meio campo do Atlético. A gente conversou sobre esses desafios, né? E uma coisa que eu falei com ela, para fechar esse assunto, eu queria também colocar para você, pelo menos uma visão minha, não sei se seria a solução, mas eu acho que seria uma boa jogada para ganhar visibilidade, holoforte. Eu acho que tinha que ter um investimento, algum clube que comprasse essa briga, repatriar a marca do futebol brasileiro. Eu acho que ajudaria muito a trazer essa discussão do futebol feminino nesse momento. Com certeza. Mas a gente segue aqui aguardando.
Vai que, né, gente? Mas assim, né? Infelizmente, é o que elas falam, assim, elas são muito mais valorizadas lá fora do que aqui dentro. Então eu acho muito difícil, mas não é impossível. A gente está vendo tanto jogador de futebol masculino que ninguém imaginaria que voltaria a jogar no Brasil sendo repatriado. A Marta seria um sonho, porque com certeza é estádio lotado só para ver. Só Sim, para porque a ver. Marta, você falou, né? Ah, de repente não tá no mesmo nível, não sei o quê. Mas a Marta, eu acho que estaria esse interesse um pouco maior, né? Ah, hoje eu tenho certeza que se a Marta vem jogar no Flamengo, Corinthians, Santos, né? Um clube de massa, né? Da Série A, levaria a torcida do futebol masculino para um jogo do futebol feminino, seria muito importante. Eu te falo que não Fernanda, precisa nem ser clube de massa. Eu acho que se a Marta vier para jogar em qualquer clube, qualquer ela leva a clube. torcida, porque a Marta ela já deixou de ser uma atleta e se tornou um marco, assim. A Sim. Marta já é uma E não estátua se viva. furta, né, de fazer, porque ela podia estar tudo bem, o problema existe, mas não é nada comigo. Ela tem bons contratos, mas não, ela Uhum, bota a boca no trombone, né? Ó, meu contrato é sim. bom, mas está muito abaixo do que é o futebol, no futebol masculino, né? Isso é bem Ela é interessante. referência. A Marta é maravilhosa. Eu sou fã, sou muito Eu fã. falei que eu ia falar a última coisa, mas tem uma coisa que eu acho que também que a gente tem que citar. É sempre bom citar também os bons exemplos. O que a torcida do Corinthians fez para o time feminino do Corinthians. De ir para a porta do hotel, fazer rua de fogo, foguetório, assim. Isso também é uma ação. Então, os torcedores também têm essa responsabilidade, né? Também é uma ação muito importante. Fernandinha, para a gente poder encaminhar aqui para terminar, queria abordar dois temas com você. Primeiro, falei isso algumas vezes aqui, você vem de arquibancada, eu te conheço ali de concreto, né, de arquibancada. Com O certeza. Tupi, com toda essa dificuldade de relacionamento da diretoria, dos seus, com alguns momentos até alguns atletas que não entendem aonde estão, acaba que ele tem uma separação muito brusca entre direção, staff de futebol e a sua torcida, que, ao meu ver, é muito correto. Você falou, a Fernanda viaja com dinheiro. Hoje a maior torcida organizada do Tupi, ela também arrecada com recursos próprios para justamente ter uma independência política da direção do clube e Uhum. poder cobrar, né? Poder não ser um fantoche de eventual presidente ou diretor de futebol, enfim. E hoje a gente chega num ponto do Tupi que a torcida que eu citei, eu acho que tem que falar, não é a Tribo Carijó, né? Que eu sou membro do fundador, então é sempre bom lembrar a história, né? E agradeço por isso, porque tive muitos bons. Hoje em dia eu já não acompanho mais por várias questões, principalmente profissionais, mas eu agradeço porque tive momentos assim maravilhosos com a tribo Carijó e só quem acompanha as viagens com a tribo conhece os personagens mais marcantes, sabe do que a gente está falando. Pois é como qualquer instituição, né? Tem os seus personagens bons e ruins também, né? Teve muita coisa meio. Mas fica para outro momento, principalmente caso a gente citou já em outras lives, né? Por exemplo, o jogo do Bahia, caso de racismo, que foi uma coisa Sim. absurda, né? Mas eu acho que também ajudou a evoluir, né? Enfim, se for onde era possível, né? Mas a tribo, como eu estava dizendo, Fernanda, ela rompeu um paradigma do que era a torcida do Tupi, né? Ela traz para o Tupi, de fato, uma torcida de arquibancada que o Tupi nunca teve na sua história antes. E hoje, com a situação atual do clube, eu ouso dizer que a Tribo Carijó hoje é uma instituição mais organizada do que o próprio Tupi. Ah, Hoje a sim. tribo consegue, mesmo com portões fechados, a tribo viajou para jogos fora de Juiz de Fora para acompanhar o clube, apoiar o clube de alguma forma. Todo o Tupi não jogou um jogo desse módulo 2 sem uma faixa estendida, sem uma logística de arquibancada, coisa que a diretoria do Tupi não se preocupou, por exemplo, com o alto-falante, né? Então, eu queria que você falasse rapidamente aí sobre isso, sim, como é viver esse dia a dia ali também, junto com outros fanáticos torcedores do Tupi. Assim, a gente sempre brincava, né? Principalmente quando tinha público, que era os 100, cento e poucos de sempre, né? Os fiéis, porque. E todo mundo já se conhece, podia se encontrar na rua e falar: ah, vai no estádio amanhã e o jogo? E todo mundo, mas você conhece? Eu conheço, tá no estádio junto comigo ali.
E assim, a torcida ela sempre vai ser o principal alicerce de um clube, isso é fato. E a tribo, eu tenho um respeito muito grande por ele. A gente teve um episódio, né, na última gestão, em 2019, que uma fala desconexa gerou várias coisas, e foi um período muito conturbado também para o clube, que o clube caiu em tudo, era período de eleição, e aí acabou assim que tivemos que foi Fernanda Tribo, com direito à nota de repúdio e tudo mais, que eu entendo perfeitamente, embora, só aproveitar o espaço para falar que, embora o comentário que eu tinha tecido que gerou a nota foi por não concordar que algumas pessoas da torcida foram para o estádio torcer contra a Utopia, e eu não consigo entender alguém com uma camisa do Galo ir para o estádio num domingo à noite, numa friaca danada, e torcer contra, ameaçar atletas da categoria de base, enfim. Foram situações que nem tudo é perfeito, mas é o que eu sempre ressaltei, que eu tenho um respeito e uma admiração imensa, porque é como você colocou, a tribo ela está presente em todos os momentos. Que seja com 1, 2, 3, 10, se puder levar um ônibus, leva, se não puder levar um ônibus, que vá, mas sempre tem alguém. E isso é muito importante, porque quem acompanha o time, quem é apaixonado, sabe que faz toda a diferença. Sabe o que é você ficar ali torrando naquele sol de Madureira, 2, 3 horas da tarde, sem água, com o povo querendo te bater, a polícia não te deixando passar, e o jogador entrar em campo e olhar para a arquibancada e ver que tem apoio lá. Tem muitos atletas, assim, e até hoje eu tenho contato com muitos atletas que passaram nessas últimas temporadas no Tupi, todos eles falam que tem muito respeito pela torcida, tem muito respeito pela tribo, pelas pessoas que sempre acompanharam, por justamente entender que não é fácil, porque por entender que a gente torce para um time do interior, então muita gente acha que a gente é doido. Quando eu falo que eu torço só para o Tupi, as pessoas me perguntam, tá, mas e o seu time? Eu falo, Tupi. Mas e o seu time? Eu já falei que eu tenho 2 tatuagens do Tupi no corpo, meu filho. Não tem mais como não torcer só pro Tupi. Então, assim, é um caso de amor mesmo. A gente fica muito triste por ter esse distanciamento todo, mas ao mesmo tempo eu entendo que não podemos desistir. A gente vai passar raiva, vamos brigar, mas um dos principais pilares do clube é a torcida, e a gente vai estar sempre ali na arquibancada, seja onde for, da maneira que for, porque eu acredito que só se vive o futebol de fato quando você está ali na arquibancada. Você assistir de casa é bom, mas ir para o estádio, você Já prestar são 2 atenção, anos, né? você prestar atenção no lance, porque não vai ter replay, é diferenciado demais. É Pois diferenciado é. demais. Só quem vive essa sensação é que acho que consegue entender o tamanho dessa paixão e o porquê. A gente faz E, tanta e, coisa quem, para e quem isso. vive a flor da pele, né, Fernando? Tem certeza que você não deve ter praticamente foto nenhuma do jogo do Paysandu, porque tá tudo gravado na retina, né? Não é no celular na hora Não, do jogo, né? não tá, eu brigo assim, que a pessoa, vamos fazer selfie. O que mané selfie? Selfie eu faço na rua, selfie eu faço comendo alguma coisa. No estádio eu tô para torcer, é para cantar, é para empurrar o time, é para brigar se tiver que brigar, xingar o juiz, se tiver que xingar o juiz e não a mãe dele, porque a mãe dele não tem nada a ver com isso, mas aí a gente xinga só o filho. Mas assim, quem vive esse momento do futebol não tem esse registro, não tem esse registro, mas tem muita história para contar. E Muita história, muita nada resenha, né? melhor, e nada melhor do que você lembrar da sensação. Gente, eu vejo Augusto Recife, eu vejo Pikachu, me sobe aquela ânsia, aquela vontade de apertar o pescoço. Tem time que até hoje eu não consigo ver jogar, porque eu lembro. E é sério, eu vejo jogando, aí eu começo. Eu não quero saber do Fortaleza, porque eu sei o que eles fizeram com o Tupi. Pô, Fernando Fortaleza tá lá em cima, o Tupi não tá nem na divisão. Eu não quero saber. Quem bate, esquece. Quem apanha, Esse não. eu tava lá em loco também. Fernando, bate pronto, hein? Resposta rápida. Bora. Cartão vermelho você dá para? Cartão vermelho? Eita, é para ser bate-pronto. Mas é porque eu tenho bastante gente para dar cartão vermelho, mas nesse momento, para desorganização do clube, para diretoria, para desorganização do clube. Isso aí.
Pois é, o torcedor já está há 2 anos, Fernandinha, sem ir no estádio. E o torcedor Tupi, certamente com pandemia ou não, vai chegar a 3. Porque o Vai. Tupi não joga mais até meio do ano que vem. Para quem estava Ai, que acostumado ao triste. calendário cheio no ano todo, é muito triste. Enquanto a partida, Fernando, o rival vai disputar o acesso. Vai. O que você acha? Leva? Então, ele, no começo, se você me fizesse essa pergunta no meio do campeonato, eu diria que não. Mas eles deram um gás agora nessa reta final e agora muda tudo, né? Disputa direta, todo mundo querendo subir. Eu acho que tem chance. Não cravaria, mas eu acho que tem chance. E É, assim, espero que se subir mantenha, né? Porque e aí, independente, é lógico, meu coração é Carijó, eu queria essa vaga pro Tupi, vou sempre deixar isso muito claro. Mas até mesmo para o futebol de Juiz de Fora é importante ter um representante no módulo 1 do Mineiro. A cidade, o Tupi ficou mais de uma década disputando o módulo 1. Era uma coisa tão consolidada que quando caiu a gente achou estranho, porque a gente já estava muito acostumado sim. a ver isso. E assim, é necessário até para que se valorize mais o esporte em Juiz de Fora, se valorize mais os clubes, e isso em todas as questões. Então, mas eu acho que tem chance sim. E o Tupinambás, gente, você pode falar o que for, mas o Tupinambás, ele é metade do Tupi, porque se você for pegar o elenco do Tupinambás, você só tem esse Tupi, praticamente O tudo. que, o que resta para o torcedor Tupi é que pode até subir, mas foi carimbado aí com a derrota no clássico, a campanha, E né? eu vou te falar que em 2 anos de pandemia, e eu, assim, eu tive muitas perdas, eu passei por muita coisa nessa pandemia que me fez ficar muito mais reticente até de sair de casa, de tomar todos os cuidados, os protocolos, mas o clássico foi o único jogo que me deu um desespero de não ir para o estádio. Eu falei, eu vou pedir para ser gandula para ver se eu assisto esse jogo lá, porque E é esse foi importante a gente falar que poderia ter torcida. Quem não quis a torcida foi a diretoria, outro. né? Então, mas enfim, a Tanto gente na tem umas marcação outras. do horário do jogo para 3h30 da tarde numa quarta-feira, quanto porque Mas podia, né? teve. Então, mas dos dois, o que eu sei, as informações que eu tenho, é que um dos clubes quis, o Tupi queria, o Tupi fez o possível, mas você dependia do adversário para poder liberar, porque ele tentou rachar a questão de custos e tudo mais. Então, Então, assim, não entendi, eu não sabia dessa informação. Na verdade, não é que não dependia do Tupi, é porque o Tupi queria que o adversário pagasse metade dos custos. Porque o Tupi era mandante, exatamente, ele podia ter feito, né? ele Eu podia acho assim, ter que feito, só que dois ele anos quis sem assim. torcida, podia ter feito esse esforço, sabe? Podia mesmo. Enfim, né? Não foi, já passou. Enfim, não foi, já Tomara passou, a que a gente vai gente ter que encontre aí esperar. com o Tupinambás, seja em 2023 na primeira divisão, seja em 2022 no novo do módulo 2. Ah, gente, falando como torcedor, a gente pode encontrar no módulo 2, não tem problema não. Até bom, Falando, até bom para a gente ver o clássico antes, né? né, Fernando, para ter um clássico de novo. com certeza. Te agradeço demais da conta aqui, falar do Tupi. O formato ficou assim, estouramos de muito aqui o tempo que a gente estava propondo, mas é porque o Tupi tem muita história, é um bate-papo bacana, bate-papo com uma mulher que sabe de futebol, que sirva de para outras meninas que fiquem, não sei se eu vou no estádio, porque não é ambiente. Não, vai sim, porque tem que ir, temos que ocupar esses espaços, né, Fernando? O futebol é para todo mundo. Esse Sim. machismo aí a gente combate assim, no dia a dia, uma desconstrução constante. E você está convidado para vir falar do Tupi, de futebol, de Série A, Série B, do que você quiser, quando quiser aqui no Futebol Adora, Subvertido. e vamos falar também, se tiver uma brecha, vamos falar de racismo no futebol, gente. Vamos falar também, porque mulher preta no futebol sofre, você não está Com entendendo. certeza. Tem umas pautas boas aí também, assim, muito obrigada pelo espaço. Eu acompanho futebol subversivo, sabe? Sempre que eu posso, eu estou ali dando as cutucadas, estou comentando, acompanho, acho essencial o trabalho feito, porque é sempre bom a gente olhar
o futebol de uma outra maneira, porque infelizmente o futebol é machista, o futebol ainda é racista, o futebol ainda tem tanta coisa para ser melhorada, e ter espaços como esse para poder falar de futebol de uma maneira leve, descontraída e com respeito é maravilhoso demais. Então, parabéns pelo projeto, porque é maravilhoso, é abrir o espaço. A gente falou de tanta coisa aqui e sem ser nada pejorativo, né? Sem ser a questão da mulher, mas sem hiper fazer qualquer coisa, porque infelizmente a gente ainda tem de falar de futebol e a mulher está sempre relacionada a alguma coisa e não tem aquela pergunta da perna do jogador, né? Ou então se sabe, você torce para o Tupi, então me fala a escalação do time, porque O tem muito impedimento. isso. E tem muito marmanjo que, de Impedimento. repente, fica Não repetindo isso e é sabe. capaz da mulher saber mais do que ele. Então, mas quando me perguntam assim, eu falo, beleza, fala para mim escalação de 70. Porque se o cara quer me cobrar eu conhecer, a escalação de 70 é universal. E, Fala para Fernando, eu mim. tenho certeza que você bota pelo menos aí 70, 80% dos homens que vão no estádio ver o Tupi no bolso. Porque o que você mais ouve é tiro 6, esse 10 é ruim. E eu tenho certeza que você sabe quem é aquele Ah, não, eu jogador. sei. Primeira coisa que eu faço é pesquisar quem chegou no meu time. Eu tenho que saber quem que é. Se eu não posso acompanhar o treino, mas eu vou saber quem que é, nem que seja passando para ir para a sede ou chegando ou saindo em Santa Terezinha, porque me mata de raiva que acabar comigo é a pessoa chegar. Esse 5 é muito ruim. Eu falo, por que não tem nome, não? Não Não, tem isso nome, quando é o não. mesmo. Ele, todo jogo ele erra, de repente o 5 que tá naquele jogo não é o 5 do jogo anterior, Meu né? 5. Tem isso, não. Esse 5 foi o que perdeu o gol. Fala, tá, mas ele acabou de chegar, ele perdeu o gol em qual time? Beleza. Fernanda, brigadão. Bom fim de semana. Para quem está acompanhando esse vídeo aí depois do fim de semana, assista, compartilhe, joga lá para aquele amigo, parente que é de Juiz de Fora, para quem gosta do futebol mineiro. Temos também vídeo aqui do Aimorés, temos vídeo aqui da comida nos estádios, que está recente, vídeo Tá sobre homofobia nos maravilhoso. estádios. Então tem muito conteúdo aqui no youtube.com/futebol subversivo. Se inscreve aí, acione o sininho, porque a gente vai dar uma regularidade aqui nessa produção, tá, Fernandinho? Beleza. Valeu!